Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18 de abril nós vamos meditar de 1 Crônicas do capítulo 11 ao capítulo 13, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Davi, ele é ungido rei. Ontem nós falamos da morte de Salomão, e você deve estar falando, mas nós não já falamos sobre a morte de Salomão, sobre o reinado de Davi? Sim, nós já falamos sobre isso, e aqui está, seja bem-vindo a Crônicas. Crônicas, como nós bem pontuamos no início do livro de Crônicas, ele é um resumo, né? Na verdade, o título Crônica significa acontecimento dos dias, e ele vai trazer uma repetição dos fatos narrados em Samuel e no livro de Reis. Então, por isso, você recapitula tudo. O bom disso é que você fica expert, isso mesmo, em assuntos como, por exemplo, os reinados de Israel, não é? E todos os reis, aqueles que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, mas também aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. As condutas que Deus aprovava e as condutas que Deus abominava. E isso é uma lição para mim, para você nos nossos dias. O que você quer ser? Uma pessoa que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor? É a sua escolha, como você vai viver a sua vida, como você vai viver o seu propósito. Pois bem, então todo Israel se ajuntou a Davi, isso mesmo, em Hebrom, dizendo: somos o mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, era tu que fazia as saídas, as entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse que tu apacentarias o povo de Israel e serias chefe sobre o povo de Israel. Assim, todos os anciões de Israel vieram com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi sobre todo Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Davi partiu e todo Israel para Jerusalém, que era, na verdade, antigamente Jebus, porque ali habitavam jebuseus naquela terra, né? Então, isso nós podemos comprovar no livro de Josué, que esse território que hoje nós tanto falamos em Jerusalém, aqui no livro de Samuel, Reis e agora em Crônicas, antigamente era território dos jebuseus. Está lá em Josué capítulo 15, versículo 63. Em Juízes também a gente vai ver menção desse território, né? Em Juízes 1, 21. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade do grande rei Davi. É assim que passa a ser chamada a cidade de Jebus, que passa a ser Jerusalém, que vai ser a capital do reino sul. Isso mesmo, da tribo de Judá, né? Disseram os moradores isso de Jebu, então Davi: qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Jeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Lembra de como foi Joabe nos dias de Davi? Assim que ele conquistou esse comando, né? E foi comandante do exército de Davi por muitos e muitos anos. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que chamou-a de cidade de Davi. E foi edificada a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito. Joabe renovou o resto da cidade. E a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Simples assim. E aí nós vamos ver aqui uma menção sobre os valentes de Davi, é isso mesmo. São esses os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel para fazerem rei junto à palavra do Senhor no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão,
Aquimonita, o principal dos 30. Então, este era o homem, né, na lista número 1 de Davi, o qual, branindo a sua lança contra 300, de uma só vez feriu. Então, aqui você está vendo, né, como esse homem era valente. Depois dele veio Eleazar, que era filho de Dodô, o Aiota, e ele estava entre os 3 valentes de Davi. Este se achou com Davi em Pasdamim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o deferiram. Feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento naquele dia. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi na caverna de Adulão. O exército dos filisteus acampavam no vale de Refaim. E Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. E aí Davi tem aquele suspiro. Quem me dera beber água do poço que estava junto à porta de Belém. O que esses 3 fizeram? Romperam o acampamento dos filisteus, isso mesmo, e tiraram o poço água do poço que estava lá, isso, na porta de Belém, né, que Davi menciona. E eles trazem essa água para Davi, só que Davi se recusa a beber, derrama ela em libação ao Senhor, porque ele diz que ele não era digno, né, de tomar aquela água que foi tomada por tanto risco por aqueles homens que ele preferia oferecer ao Senhor, né? Então aqui você está vendo o porquê que eles eram considerados valentes de Davi. Eles colocaram muitas vezes as suas vidas em perigo, né, em favor de Davi. Então, você está vendo cada um deles e os feitos dele vão ser mencionados aqui no capítulo. Então, nós vimos Jabozeão, né, que ali matou os 300 soldados. Esse Jabozeão era irmão de Joabe, né? Depois nós temos Eleazar e depois nós temos Samar. Isso mesmo, foram os 3 valentes. E nós podemos ver que Abiasai, que era irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, branindo a sua lança contra 300, os feriu, né? Então, nós estamos vendo aqui que era ele o mais nobre do que os 30, que era a cabeça deles, contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe e desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também o egípcio, filho da estatura de 5 côvados. Egípcio trazia na mão uma lança e um eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou, né? Essas coisas fez Benaías, que era filho de Joiada, pelo qual teve o nome entre os primeiros dos 3 valentes, né? Então, temos aqui a figura de cada um deles. E aí nós vamos ver que foram os heróis dos exércitos, né? Azael, que era filho de Joiada, Elanã, que era filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, que era filho de Iaques, Abizer era Anatotita, Sibecai, Uzatita, né? Então, esse segundo nome, por exemplo, aqui no caso, Irã, filho de Iques, Tecoíta, era da clãs que ele pertencia, né? A família, a sua dinastia. Então, tudo isso é esencado aqui. Zeleque, por exemplo, ele era amonita. Naarai era besorita. Então, vai trazendo aqui
desses homens, que eram os valentes de Davi, cada um a que clã pertencia, né? Então, o capítulo 11 vai trazer ele. E no capítulo 12, nós vamos ver o exército de Davi, né? O exército do grande rei Davi, que teve tantas vitórias. São esses os que vieram a Davi em Ziclag, quando fugiram de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudava na guerra. Tinha por arma arco, que usava tanto na mão direita como na esquerda. Viu como eram arremessadores de pedra com fundas eram peritos em atirar flecha com arco. Era dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Eizer, que era filho de Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel Peleque, que era filho de Asmavete, Beraca, Jeú, o Anatotita. Então ele vai trazendo novamente Ismaía, os Gibeonitas, tá vendo? Então você vê que o exército de Davi era composto de homens, né, de todo o território, né? Homens que faziam parte desse exército. Então você vai ver com detalhe o nome deles e a clãs que eles pertenciam. São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as ribanceiras, e puseram em fuga todos que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, e vieram a Davi em sua fortaleza. E Davi lhe saiu ao encontro e lhe falou, dizendo: se vós vides a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregares aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Senhor, Deus dos nossos pais, o veja e o repreenda. E aí, então, entrou o espírito de Amassai, cabeça dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz para com aqueles que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. E Davi recebeu eles e os fez capitães das suas tropas. Também Manassés, alguns passaram para Davi, da tribo, né, de Manassés, passaram também para Davi quando veio com os filisteus na batalha de Saul, mas não o ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de aconselharem, os despediram, pois dizia: às custas da nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. E aí nós estamos vendo aqui o exército que proclamou Davi rei em Hebrom. Lembrando que ele reinou em Hebrom 7 anos, para depois reinar sobre todas as outras tribos, né? Ora, este é o número de homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferir o reino de Saul, né? Então nós vimos que a família de Saul ainda tentou manter o trono ali, né? Mas depois eles vão se render a Davi. Então aqui fala justamente desse tempo, o tempo onde todo Israel decide se ajuntar a Davi. E ele passa não só a ser o rei de Judá, né? Com ali em Hebrom, que era o local onde ele reinava, mas também sobre todo o território. Os filhos de Judá, que traziam um escudo, lança, 7.800 armado para a peleja. Os filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Anão, e com ele vieram 3.700. Adoc, sendo ainda muito jovem, mas era um homem valente, trouxe 22 príncipes da sua casa paterna. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muito deles que era pela casa de Saul, né? E dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome da casa dos seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000,
que foram apontados nominalmente e vieram, né, fazer parte do grande exército do rei Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes. E de Zebulon, capazes para sair à guerra, providos de todas as armas de guerra, 50.000. Naftali, 1.000 capitães, e com ele 37.000 soldados com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Assé, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além Jordão, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, providos todos da sorte de instrumentos de guerra, era 120.000. Todos esses homens de guerra, postos nas ordens de batalha, vieram a Hebrom resolvidos fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo Israel era unânime no propósito de fazer Davi o seu rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo, bebendo, porque os seus irmãos lhe tinham feito provisões. Também os seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram pão sobre os jumentos, sobre os camelos, né? Cachos de uva, vinho, bois, gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Isso mesmo. E aí, no capítulo 13, nós vamos ver que Davi se dispõe a fazer o quê? Trazer a arca do Senhor, né? Para estar junto dele. E aí, consultou Davi, capitão de 1.000 e de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer que isso venha do nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros aos outros irmãos das terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles as cidades, os seus arredores, para se reunirem conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou. E assim o fizeram, porque pareceu justo aos olhos de todo o povo. E reuniu Davi todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus em Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca da aliança de Deus, diante do qual invocariam o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca do Senhor, sabe aonde, gente? Num carro de boi. Pois bem, né? Se tivesse consultado os levitas e os sacerdotes, isso não teria acontecido. Mas você prestou bem atenção no início do capítulo 13? Consultou Davi, capitão de 1.000 e de 100. A intenção de trazer a arca era maravilhosa. Todo mundo concordou em trazer a arca. Mas Deus já tinha dito como essa arca deveria ser transportada. E Davi, na sua empolgação, ansiedade de trazer a arca, não parou para consultar os sacerdotes e os levitas. E consultou os capitães, né? Porque ele era guerreiro, né? Davi era guerreiro. Então ele foi com os capitães. E aí reuniu todo Israel, né? E grande era a expectativa. E puseram a arca de Deus num carro novo e levaram a casa da casa de Abinadab, e os Aiô guiavam o carro. Preste bem atenção nisso. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus, com todo o seu empenho, com cântico, com harpa, com alaúde, tamborim, símbolo, trombeta. Era uma verdadeira festa, um desfile, aonde o que era a atenção especial, a arca do Senhor que está sendo levada para estar junto ao povo, né? E quando chegaram na eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar, porque os bois tropeçaram e Uzá ficou com medo da arca cair.
Pois bem, então a ira do Senhor se acendeu e feriu Uzá por ter estendido a mão à arca, e ali ele morreu. Gente, pense na alegria que esse povo estava e na tristeza que as coisas ficaram. Desgostou-se, o texto fala, Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como eu conseguirei trazer a arca de Deus? Pelo que Davi trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Na casa dele. E sabe o que aconteceu? Abençoou Deus a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. E é esse texto que nós vamos meditar no nosso devocional. Isso mesmo. E você vai ver quão importante é a presença de Deus na nossa casa. Vamos falar sobre isso nesse devocional. Amanhã nós continuaremos, com o reinado de Davi ainda, E nós vamos ver o vínculo que ele vai ter com Irão. Já falamos sobre isso, mas amanhã nós vamos recapitular aqui em 1 Crônicas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e sabemos, Deus, que durante a nossa caminhada não abrimos mão da Tua presença. Ter o Senhor conosco faz toda a diferença na nossa trajetória. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre conectados contigo. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.